Luzes, por favor. Eu queria que por um instante ainda nós orássemos pelo nosso culto da virada, amém? Eu creio que Deus tem algo para fazer de muito especial nesse culto da virada. Eu creio que nós estamos entrando em uma nova fase, em uma nova temporada, e essa nova temporada vai nos impulsionar a lugares que antes ainda não fomos, amém? Então eu queria que nós orássemos pelo nosso culto da virada, e eu queria pedir para que você fosse intencional na sua oração, pedindo para que Deus de fato venha trazer pessoas para o nosso meio, para esse culto, que serão impactadas pelo poder de Deus, amém? Amém? Eu creio que Deus tem algo especial para liberar nesse culto, porque nós estamos entrando em um ano de muita aceleração, amém? Eu tenho certeza, já tem pessoas que têm visto a vida delas acelerar em algumas áreas das suas vidas. Eu já percebo, tem alguns testemunhos já chegando para mim, de irmãos que têm coisas acelerando. Então eu quero pedir para você, não perca essa palavra profética, amém? Não perca isso. Vamos orar então como igreja, vamos orar para que Deus venha liberar poder, glória de Deus. O que você quer, alcançar do Senhor nesse culto da virada? Eu quero que você ore, pedindo para Deus abençoar também a nossa oferta das primícias, para que Deus venha colocar uma semente no seu coração, sabe, uma semente que seja sacrifício mesmo para você, porque nós precisamos muito do milagre do Senhor nesse final de ano, amém? Então vamos orar. Pai, nós oramos, nós levantamos as nossas vozes, ó Deus, como igreja do Senhor. Ore você também que está em casa, ore, peça para Deus, para que Ele venha abençoar esse culto da virada. Nós profetizamos, esse culto vai ser de fato uma virada não de ano apenas, mas vai ser uma virada de chave na minha vida, vai ser uma virada de chave na vida de muitas pessoas. Eu creio que aquilo que Deus vai fazer nesse culto, vai acelerar-nos de uma forma extraordinária. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor venha derramar da Tua glória, derramar da Tua vida. Nós declaramos um ambiente propício para o manifestar da Tua unção e do Teu poder nesses dias. Pai, eu quero profetizar que esse culto da virada vai ser um divisor de águas na vida de muitos. Em nome de Jesus eu declaro que a glória do Senhor invadirá, Senhor Jesus, os nossos corações, nos impulsionando para aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesses próximos meses do ano que estão diante de nós, em nome de Jesus. Fala assim comigo, como igreja. Fala com mais convicção. Fala assim, como igreja, nós declaramos que esse culto da virada vai ser um divisor de águas na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Eu declaro que eu serei impulsionado para coisas muito maiores que estão diante de mim, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, os irmãos podem se assentar também. Eu queria que abrisse a Bíblia para mim, por favor, lá, que você abrisse a Bíblia para mim, Lucas, lá em, pode acender todas as luzes, abra a sua Bíblia. Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos têm percebido aí a presença do Senhor já no nosso meio? Amém, você que está em casa também, você tem percebido aí a presença do Senhor, na sua casa? Eu quero declarar que o poder do Senhor, Ele vai invadir a sua vida, onde você está, aí na sua sala, em nome de Jesus, amém? Eu queria ler com vocês Isaías 54, versículo 1. Isaías 54, versículo 1. A palavra de Deus diz aqui, cante. Muda a versão, por favor, Lucas. Põe a versão versão ARA, por gentileza. Aleluia. A palavra de Deus diz, cante alegremente, ó estéreo, que não destes à luz, exulta com alegre canto,
E exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeça o alargar as cordas, e firma bem as estacas. Versículo 3 diz: porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoe as cidades assoladas. Sabe, eu lendo esse texto, e o Senhor, Ele me fez lembrar das promessas dEle para nós como igreja. Eu tenho promessas do Senhor para a minha vida pessoal. Nós temos promessas do Senhor para a nossa vida na igreja do Senhor, amém? E como igreja, nós temos que desfrutar das promessas. E a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, que esse é um tempo de alargar as tendas, né? E nós sabemos que nós recebemos do Senhor segundo a nossa capacidade. Fala assim: eu recebo do Senhor segundo a minha capacidade. Então, suponhamos aqui, tem um copo, suponhamos que esse copo, ele esteja cheio de água. A capacidade desse copo cheio de água é em torno aí de 300 ml, eu acho, 400 no máximo. É a capacidade desse copo, ok? A partir do momento que eu encho esse copo e eu deixo esse copo cheio, se eu derramar mais, ele vai transbordar. A palavra de Deus diz que nós devemos transbordar. Está muito em moda, né, essa palavra transbordo, transbordar. Você tem que transbordar na sua vida, você tem que transbordar nisso e naquilo. Então, tem algumas formas desse copo transbordar. Enchendo toda a capacidade de 400 ml, sim. Ou então, você diminuir o tamanho do copo. Se você diminuir o tamanho do copo, ele vai transbordar facilmente, sim ou não? Não vai? Então se você pega um prato que é fundo, ele cabe uma quantidade maior de água ali nesse prato. Mas se você pega um prato raso, um pouquinho de água que você joga, ele faz o quê? Transborda. Ele tem o suficiente, mas ele também transborda. O que é o que eu quero falar para você nessa noite? Esse tem sido dias que nós precisamos de ser prato raso. Entende? Por quê? Prato raso, ele tem... Obrigado, minha filha. Prato raso, ele tem para ele, ok? Ele tem ele para suprir tudo para ele, mas também ele transborda facilmente para as pessoas. Transbordarão os seus celeiros. Você entende? Esse é um tempo que nós temos que aprender a transbordar. Mas às vezes nós estamos querendo só aumentar a capacidade para caber mais, né? Aumenta a capacidade para pôr mais, Senhor. Aumenta a capacidade para pôr mais. Deixa eu te dar uma palavra profética nessa noite. Você tem que começar a transbordar sendo um prato raso. À medida que você transborda sendo um prato raso, Deus vai te colocando sobre outros tipos de pratos mais fundos. Mas se você não transborda num prato, como um prato raso, ou seja, com aquilo que você tem, você não vai transbordar se o Senhor te colocar sobre o muito. Tem pessoas então que falam o seguinte: olha, o dia que Deus me der aquela condição, aí sim eu vou dar aquela oferta. O dia que Deus me der condição de eu passar naquele concurso, aí sim eu vou ser aquele dizimista, aquele ofertante, que vou ser muito fiel. Mas eu quero te dar uma palavra hoje: seja fiel naquilo que o Senhor tem te colocado. Seja fiel nesse prato raso que às vezes você tem sido, amém?
e o Senhor vai fazer com que não falte para você, mas também alcance todos à sua volta, amém? De fato, eu quero continuar sendo um prato raso por muito tempo. Por quê? Porque é fácil de eu poder abençoar as pessoas à minha volta, amém? Quantos têm disponibilidade de abençoar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta nessa noite? Fica de pé nesse instante, amém? Você que está em casa também, né? Nós vamos colocar aí a chave Pix para você ofertar. Os dizimistas, os ofertantes, fique de pé nesse instante, você que vai ofertar, amém? Eu quero, declarar que esse vai ser um ano de muita colheita para nós. Colheita de uma forma como nós nunca colhemos. Se você vai ofertar aí pelo QR Code, se você vai ofertar aí de alguma outra forma, eu quero pedir para você levantar o seu envelope de oferta, ou você levantar o seu celular, amém? Se você está ofertando aí pelo QR Code, levante seu celular. A gente está mudando a nossa forma de ofertar, né, irmãos? Não está saindo uma goteira aqui, pelo amor de Deus, amém? Levante o seu celular, amém? Glória a Deus, amém? Pai, eu quero abençoar cada uma dessas sementes. Eu quero declarar, Pai, a bênção, o favor do Senhor multiplicado sobre cada um desses irmãos. Eu quero profetizar, Pai, que o Senhor fará transbordar sobremaneira, Pai, na vida dos meus irmãos, tudo aquilo daquilo que eles têm recebido. Eu quero declarar, Pai, que eles serão esses que terão, ó Deus, facilidade de abençoar as pessoas à sua volta. Eles darão com liberalidade, ó Deus, porque eles irão dar com alegria, porque o Senhor tem abençoado a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém? Se você ofertou, vem aqui na frente e coloque no gasofilaço a sua oferta. Os dizimistas fiquem aqui à frente. Eu quero orar por você. Os dizimistas fiquem aqui à frente. Surgiu uma goteira bem aqui na nossa meia. Que é bom, vai recebendo a bênção e a unção da goteira nessa. Amém? Amém? Coloca a sua mão assim, na posição de receber. Aliás, coloca para baixo assim, porque você vai ser alguém que vai abençoar muitos. Você vai receber e vai deixar transbordar, amém? Amém, Pai, eu quero abençoar a vida de cada um desses irmãos. Quero declarar a bênção, quero declarar o favor do Senhor sobre a vida do Ricardo, da Thaís, sobre a vida do Lucas e da Alice, sobre a vida, ó Deus, da irmã Justina, do Antônio Carlos, sobre a vida da Érica. Eu profetizo bênçãos sendo liberadas sobre tudo aquilo que eles quiserem fazer, sobre tudo aquilo que eles intentarem fazer. Nós abençoamos, nós liberamos bênçãos e provisão da parte de Deus sobre a vida deles. Ó Deus, que tudo aquilo que eles forem fazer, que eles venham ser bem-sucedidos, que eles venham ser abençoados. Também nós abençoamos aqueles que ofertaram desde a sua casa, que dizimaram desde a sua casa. Nós declaramos que a bênção do Senhor irá até o seu lar também, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém, irmãos? Quantos aí estão com fome da palavra de Deus? Vamos compartilhar a palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos, amém? Quero orar por você, para que Deus venha abrir o seu entendimento para aquilo que Ele quer fazer conosco, porque nós estamos entrando numa promessa de aceleração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro. Eu quero declarar a bênção, eu quero declarar o favor, eu quero declarar a graça do Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos. Eu quero declarar que essa palavra irá, alcançar a vida de cada um dos irmãos. Quero profetizar a bênção do Senhor sobre essa palavra. Eu quero declarar um ambiente liberado para o manifestar da glória e do fluir do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ganhei um H2O. É muita graça.
Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos, né, todo começo de ano, nós sempre damos um tema profético para aquele ano ao qual nós estamos iniciando, para aquele ano ao qual nós estamos entrando. Então, não sei se você tem alguns anos que caminham com a gente, mas sempre quando nós damos esse tema profético, a gente vê isso acontecendo, não só na sua vida, mas na vida de toda a igreja, né? Então, nós declaramos que nós seríamos uma igreja imparável, né, nesse ano de 2021, e nós somos uma igreja imparável. Ontem nós estávamos contando os frutos, né, daquilo que Deus fez. Ontem eu estava aqui junto com os líderes, e para a glória de Deus foi acrescentado na vida da igreja, ainda que muitos irmãos, né, ficaram para trás, mas mesmo assim, a gente vê o tamanho da graça de Deus, porque foi acrescentado na vida da nossa igreja, no ano de 2021, 27 vidas foram acrescentadas para a glória de Deus. Então hoje nós somos, né, todo ser que respira na vida da nossa igreja, somos 135 pessoas. Glória a Deus, nós já somos uma igreja, né, abençoada, mas ainda é pouco para aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Amém? Você crê que Deus tem coisas para ser liberada nesse próximo ano que são chave, é chave espiritual mesmo, onde nós vamos entrar por portas que nós nunca imaginamos. Então eu creio que nós precisamos entender que o Senhor, Ele está fazendo o que Ele está fazendo a cada ano nas nossas vidas. Nós precisamos entender que isso não significa que seja uma coisa isolada com pessoas, mas é para toda a igreja. É algo que Deus está fazendo, né? E nós mostramos a ênfase, para quê? Para que você veja de fato que Deus fez aquilo cumprir na sua vida de uma forma sobrenatural. Sabe, então depois de 2 anos, nós, né, com restrições, reunindo meio que no escondido ou online, nós agora estamos deixando isso para trás. Amém? Nós estamos entrando em uma nova posição, em um novo tempo, uma nova estação está diante de nós. E nós temos profetizado que o ano de 2022 será o ano da aceleração. Então eu creio que nós vamos acelerar de formas, sabe, nunca antes visto no nosso meio. Sabe por quê? Porque quando Deus promete algo para nós, Ele cumpre. Nós então teremos, né, coisas que vão acontecer de forma miraculosa. Fala assim, eu nem sei como que isso aconteceu. Eu só sei que eu estou aqui e o Senhor me colocou nesse lugar. Então o Senhor, Ele vai abrir portas. Fala assim, eu creio que em 2022 o Senhor vai abrir portas. Eu creio, tem portas que o Senhor vai abrir, portas que vão lançar você em uma nova posição, portas que vão fazer com que você saia da posição que você está, e ao atravessar essa porta, tudo muda na sua vida. Amém? A nossa vida cristã, ela tem duas formas: a experiência de porta e a experiência de caminho. Nós passamos pela experiência de porta, mas também passamos pela experiência de caminho. Eu creio que esse ano, então, você já viu pessoas que elas se convertem, mas elas não mudam de uma hora para outra? Há uma experiência, um trabalhar do Senhor na vida dessas pessoas, em um caminhar com o Senhor. À medida que ela vai caminhando, as coisas que elas faziam vão ficando para trás, elas vão mudando de posição. Mas tem pessoas que de uma forma inesperada, abruptamente, elas passaram pela porta e tudo mudou, elas deixaram tudo para trás, tudo mudou, tudo se fez novo na vida dela, e essas pessoas começam a trilhar um novo caminho diante do Senhor. Sabe, a trajetória da vida cristã, ela envolve esses 2 princípios que nós precisamos de entender. Entrar por uma porta significa que abruptamente, depois que você passa, tudo muda. Tudo muda. Sabe, é evidente que depois que o Senhor, Ele nos dá a chave para abrirmos porta,
Nós devemos então trilhar um caminho de mudança. Amém? Quando nós passamos pela porta, devemos caminhar por um caminho que vai nos trazer mudança, vai nos trazer transformação, vai nos trazer renovo da parte de Deus. Então tudo isso vai acontecer por causa de quê? Por causa do favor, da graça de Deus. Sabe, uma porta aberta é um momento de favor de Deus sobre a sua vida. Você sabia disso? Uma porta é um momento de favor. Você pode dizer isso? Uma porta é um momento de favor. Sabe, tudo que Esté precisava era de um momento na presença do rei para mudar toda a situação do povo de Israel, para salvar todo o povo de Israel. Então, um minuto na presença do rei mudou toda a história do povo de Israel. Vocês estão comigo, irmãos? Sabe, você vai subir em espiral. Você já viu uma espiral? Ele vai te levando para novas posições e você nem vê. Quantos já subiu numa escada em espiral? Já subiu? Então, a escada ela é reta aqui, e você começa a subir aquela escada, você vai dando voltas, e dando voltas, mas cada volta que você dá, ela te impulsiona para cima. Cada volta que você dá na escada em espiral, você vai subindo novas posições. Você vai subindo para novos níveis. É assim que o Senhor vai fazer com você. Nesse ano de 2022, você vai subir, sabe, como numa espiral. Sabe, Elias subiu ao céu em um redemoinho. Jó também, sabe, num redemoinho, ele viu que Deus trabalhou na vida dele. Sabe, um redemoinho nos lembra de uma escada, dessa escada em espiral. Então existem muitos tipos de escada, mas há um segredo na escada em caracol. Há um segredo. Então, nelas você ganha a maior altura no menor espaço de tempo. Além disso, você não consegue ver o final da escada. Quando você sobe, quando você passa no primeiro degrau, você não está vendo o final dela, você não consegue ver o final dela, você não consegue enxergar o final dela. Então, na escada espiral você economiza energia. Fala assim, na escada espiral, eu subo que nem vejo. Desse jeito. Você economiza energia, você economiza força, você não fica estressado. Você não fica estressado. Mas quando você vê uma escada que tem lá aqueles 6 andar para você subir, 12 lances de escada. Quando eu e a minha esposa mudamos aqui para o Paranoá, nós vamos morar num predinho aqui no último andar. Misericórdia. Para subir a mudança. Jesus amado. Era difícil. Quando nós falávamos assim, tem que subir lá em casa, nossa, dava até um desespero. Porque você subia, e parece que nunca chegava no final, lembra, amor? Mas na escada em espiral, você não tem estresse. O que você precisa, sabe o que é? Pisar um degrau após o outro. Um degrau após o outro. Quando você menos espera, você está lá em cima. Você está lá em cima. Num curto espaço de tempo. Então, sabe, eu quero declarar que o Senhor, Ele vai levar a sua família no novo nível, no nível mais alto. Eu quero declarar, olha para mim, irmãos, Deus vai te levar, vai levar você e sua família em um nível que você nunca imaginou. Você vai subir posições de autoridade. Você vai orar e pessoas serão curadas. Você vai orar, pessoas serão libertas. Você vai orar, portas vão abrir. Você vai orar e Deus vai te dar revelação, vai te dar dons. Dons serão liberados sobre nós. Por quê? Porque esse é um tempo de nós subirmos de posição. Por quê? Perseveramos.
A perseverança te leva a novos níveis. Sabe, uma característica da escada em espiral é que você sobe sem mudar de posição, sabia? Você está no mesmo lugar, mas no nível mais elevado a cada volta. Entendeu? As pessoas não estão vendo que você mudou de posição, mas você está subindo em autoridade. Você está subindo em relevância. Você está subindo, sabe, em impacto no mundo espiritual. Sabe, essa é a chave da escada espiral. De um passo a cada vez, sabe, que você vai vendo o tempo sendo acelerado na sua vida, que você vai vendo o ano sendo acelerado na sua vida, você vai seguir a direção do Espírito, sabe, não questione as direções do Espírito, direção do Espírito você só segue, presta atenção, direção do Espírito você só segue, você não tem que ficar questionando, você tem que seguir a direção. Então nós estamos entrando no ano da aceleração. Fala assim, eu vou entrar no ano da aceleração. E é incrível, a palavra de Deus diz aqui em Amós 9:11. Amém? Diga amém, você que está em casa também. Amós 9:11. Amós 9:11. A palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Agora pula para o versículo 13. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa a uva ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os alteiros se derreterão. Sabe, o que está falando aqui? Imagina só, a palavra de Deus está falando que aquele que semeia, ele vai semear, mas a semente vai produzir de uma forma tão rápida, que vai ter que vir alguém atrás colhendo já, porque vai ser muito rápido, vai produzir tanta uva, que não vai dar tempo de fazer vinho, porque a uva vai ser tão abundante, que vai destilhar, vai escorrer pelos montes, o suco de uva descendo para fazer o vinho. Eu quero te dizer, olha o que diz a versão, a mensagem, desse mesmo texto, não está aqui, não temos a versão, a mensagem, mas eu vou ler para você, amém? A palavra de Deus diz, e é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno, as coisas vão acontecer tão depressa, que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra, você não vai conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai ficar de uma vez só, e para qualquer lado que você olhe, verão bênção, como vinho jorrarão dos montes e colinas. Uau, exatamente isso. Sabe, eu creio que a promessa de Amós 9:13 vai se cumprir nas nossas vidas nesse ano de 2022, sabe, mas no contexto dessa promessa, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor também restaurou o tabernáculo caído, de quem? Davi. Não foi o tabernáculo de Moisés, foi o tabernáculo de Davi. Sabe, o tabernáculo de Davi está associado, sabe com o que? Louvor. O tabernáculo de Davi está associado com louvor, então haverá muito louvor, adoração nesse tempo. Sabe, no tabernáculo de Davi o foco estava na arca da aliança. Sabe, em Atos, no capítulo 15, Tiago diz que era uma imagem da igreja. Atos 15:16, abre por favor, Atos 15:16. Cumpridas essas coisas, voltei e reedifiquei o tabernáculo caído de Davi,
e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Sabe, no tabernáculo de Moisés, havia um processo pelo qual deveria passar. Você jamais entrava no tabernáculo de Moisés direto na Arca da Aliança. Você entrava no lugar santo, onde tinha o lugar ali dos sacrifícios. Depois você ia para o lugar, você entrava no lugar santo. Depois você ia para o santo dos santos, aonde estava a Arca da Aliança. Presta atenção em mim. Aonde está a Arca da Aliança hoje, para nós, é o tabernáculo de Davi que está sendo edificado aqui, que o Senhor está dizendo. Aonde vai ter o quê? A restauração do louvor, a restauração da adoração, a restauração do louvor, não ao homem, a restauração do louvor a Deus, ao único que é digno de ser adorado. E no momento que você vai adorando, sabe o que vai acontecer? As coisas vão acontecendo na sua vida, porque enquanto você adora, Deus trabalha para você. Enquanto você dorme, Deus te dá. Enquanto você descansa nele, Ele está colocando você em novas posições. Uau, essa é a promessa da graça de Deus sobre nós. Talvez você tenha andado preocupado, talvez você tenha perguntado assim: pastor, eu fiquei esse tempo todo de pandemia e não consegui produzir nada. Eu quero te falar, nesse ano de 2022, você vai produzir não só pelo tempo de pandemia que você ficou parado, mas você vai produzir por 10 anos que estão diante de você. O diabo, sabe o que eu quero trazer para vocês? Lembra do arco e flecha? Você pega a flecha e você põe no arco e você tem que fazer o quê? Puxar para trás. Esse puxar para trás parece que você está retrocedendo, sim ou não? Está puxando para trás, está puxando. O alvo é ir para frente, mas para você ir para frente, às vezes você tem que retroceder. Mas quando essa flecha for solta, ela vai ser colocada lá diante de um lugar que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te colocar em posição. Deus vai te colocar em posição. Então eu creio que as coisas de Deus, que Deus vai fazer nas nossas vidas, na vida da igreja, vão fazer a nossa cabeça girar. Você vai ficar assim: meu Deus do céu, não sei como que está acontecendo isso, só sei de uma coisa aconteceu. Eu imaginei que eu ia alugar o prédio de Planaltina, mas apareceu um enviado da parte de Deus, falou: pastor, eu fiquei sabendo que você quer abrir o prédio de Planaltina, e então eu quero pagar tudo. Você sabia o nosso prédio de Formosa, da nossa videira em Formosa, um grande agricultor da região, ele chegou e falou para o pastor: pastor, como que o senhor quer a igreja? Em que local que o senhor quer? Ele falou: eu quero nesse lugar, assim, assim, assim. Ele falou: tá bom, o senhor quer o dinheiro ou o senhor quer que eu faça? Não, eu quero que você faça. Pois o rapaz foi lá, contratou uma empresa, construiu o prédio do jeito que o pastor queria, as salas kids, o auditório do espaço kids, o prédio todo da igreja, tudo, e entregou para o pastor. Falou: pastor, está aqui. Sabia? O nosso prédio aqui, ó, do DF em torno, aqui de Formosa, foi desse jeito. E eu não sei quantos já foram no nosso prédio de Formosa, mas é lindo o prédio. Tem nossa cara. Entende? Eu creio que, sabe, pessoas vão ser colocadas nesse próximo ano para acelerar coisas na nossa vida também. Sabe, nesse próximo ano haverá muito louvor e adoração sendo restaurado na vida da nossa igreja. Muito, muito. Sabe, o foco vai estar na arca. Se tem uma coisa que eu tenho clamado, ontem eu estava aqui reunido com os líderes. Eu falei: Senhor, não adianta nós estarmos aqui sem a tua presença. Não adianta. É só palavras e palavras e palavras. Eu preciso do teu selo. E eu tenho buscado isso no Senhor. E eu quero pedir para você buscar isso no Senhor também. Eu quero pedir para você buscar a restauração do altar seu, pessoal, com o Senhor. A sua vida de quarto, a sua vida de intimidade. Esqueça as coisas para trás. Vai para dentro do seu quarto, se tranque lá dentro e busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Restaure o altar, né, de adoração. Então eu creio
será um ano de muita restauração. Então o Senhor, Ele vai encurtar a distância. O Senhor vai encurtar a distância. Fala assim: o Senhor encurtará a distância na minha vida. Sabe, encurtar a distância nas nossas vidas significa que coisas que poderiam demorar às vezes um ano, vai acontecer às vezes em um dia. Coisas que poderiam demorar 10 anos, às vezes pode acontecer em uma semana. Entende? Eu creio que coisas podem ser e vão ser encurtadas, serão muito rápido. Sabe, mas para que o que antes parecia ser demorado, vai ser rapidamente. Sabe, deixa eu contar para você sobre a história de um teletransporte na Bíblia. Quando nós formos arrebatados, vai ser dessa forma. Eu não sei, vocês ficam assim também, gente? Eu não sei se vocês ficam. Mas às vezes eu estou andando na van, fazendo as minhas coisas normais. E eu fico pensando, imagina se eu fosse arrebatado aqui agora. Aonde que a van ia bater? Como que seria esse carro descontrolado aqui? Como que seria? Imagina, eu estou aqui pregando aqui, imagina se eu sumisse aqui agora. Tuf! Você fica pensando nisso, não? Imagina, você está dentro do ônibus lá, o busão, você está lá, oh Jesus. E de repente, do nada, puf, você some. Meu Deus. Vai ser algo extraordinário. O arrebatamento vai ser dessa forma. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Quando você piscar, puf, você já está em outro lugar, desfrutando das bênçãos do Senhor. Amém? Então, eu quero te dizer que vai ser dessa forma. Sabe, de um lugar para o outro, abruptamente. Sabe, em Atos capítulo 8, nós temos a história de Filipe. Filipe era um evangelista. Ele não era um apóstolo, mas ele era sim um evangelista. E Filipe, ele era como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Ele saía para evangelizar, saía para proclamar o evangelho. E ele estava em Samaria, e houve ali um grande mover de Deus. Isso está relatado em Atos 8. E é interessante que a Escritura diz que muitos paralíticos e coxos foram curados. Atos 8, 7. Eu estou contextualizando para você entender. Amém? Sabe, mas não se menciona nenhuma outra enfermidade, indicando que Filipe tinha um dom de orar com paralíticos. Não, ele estava ali sendo liberado palavras para quê? Para trazer conversão na vida das pessoas. Então, até um mago chamado Simão abandonou a magia e se converteu. Então, estava acontecendo um mover extraordinário. Filipe ia, falava do evangelho, as pessoas eram curadas, os coxos andavam, os magos, adivinhos, se largavam a magia e se convertiam, entregavam tudo ali, e eles estavam ali, de fato havia um mover do Senhor ali. Então um anjo do Senhor veio a Filipe e disse que iria para ele se levantar e ir em direção do sul, para uma estrada, descendo para Jerusalém, rumo de Gaza. E esse lugar era totalmente deserto. Totalmente deserto. E às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa que Deus vai só nos levar para os pastos verdejantes. Mas às vezes Deus pode nos conduzir no deserto também. Ele não fez isso com o povo que saiu do Egito? Ele não conduziu o povo pelo deserto? Às vezes Deus nos manda para o deserto, porque no deserto Ele quer fazer um milagre extraordinário através de nós. E você tem que estar pronto para obedecer à voz do Senhor. Se queremos experimentar uma aceleração, nós precisamos seguir a direção do Espírito. Se o Espírito mandar você orar com alguém, ore. Se o Espírito mandar você falar de Deus para alguém, você fale. Se o Espírito mandar você colocar a mão sobre os enfermos, coloque. Se o Espírito mandar você expulsar demônios, expulse. Por quê?
Porque o Senhor vai te impulsionar, você seguindo a direção do Espírito. Sabe, o primeiro passo aqui é ir para o deserto. Havia um avivamento em Samaria, mas o Senhor mandou Filipe ir para o deserto. Imagina só, está tendo um avivamento ali, pastor, eu quero ir lá para o avivamento, mas o Senhor está falando, não, vai para esse lugar. O avivamento já está acontecendo lá, e tem pessoas no deserto que você precisa de alcançar, você precisa de ser alguém que vai trazer avivamento no deserto. Já está tendo avivamento em Samaria, agora você precisa de ir para o deserto, porque no deserto tem pessoas que estão precisando de você. Sabe, algumas vezes quando damos o primeiro passo, somos tentados a pensar que aquela direção não está levando nós para o cumprimento do propósito e do sonho de Deus na nossa vida. Você fica, eu estou dando esse passo, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é esse caminho mesmo? E você fica em dúvida. Então quando você sobe a escada em espiral, você está ficando no mesmo lugar, mas você está ficando num nível mais elevado. Você está saindo, né, não está saindo do lugar, mas os níveis estão aumentando. O mesmo lugar que Deus tem para você é mais altos. A direção de Deus algumas vezes parece não nos levar a lugar nenhum. Parece que você fica rodando no mesmo lugar, mas não está. Parece, mas não está. Cada volta que você está dando, você está subindo em posições muito maiores. Eu quero te falar, não aceita essa mentira do diabo. Parece que as coisas não estão movendo na sua vida. Eu fiquei meio deprimido nesse final de ano. Eu falei assim, Senhor, eu ficava vendo, às vezes, os meus amigos fazendo as festas da colheita, e eu falei, Senhor, e nós, será que não teve ninguém? Aí o Senhor falou, conta os frutos. Tem algum tempo que você não está contando os frutos. Parece que você não saiu do lugar, mas conta os frutos para você ver. Eu me surpreendi, irmãos. 27 pessoas foram acrescentadas na vida da igreja nesse último ano. Eu fiquei assim, meu Deus, de onde que vieram essas pessoas? A gente não vê às vezes, entende? Mas no ano de 2022, eu vou ser um pastor muito criterioso com os frutos. Eu vou ver fruto por fruto. Eu vou olhar árvore por árvore. Eu vou olhar os frutos. Eu vou ver esse fruto, como que está essa árvore. Se estiver precisando de adubar em volta, nós vamos adubar. Nós vamos cuidar dessa árvore, para que ela produza mais fruto ainda. Se não estiver produzindo, depois desse ano nós corta e joga fora. Porque para alguma coisa tem que servir. Pelo menos para ser lenha. Amém? Tem que dar fruto, ou você dá fruto, ou você dá lenha. O que você quer? Decide. Só tem dois caminhos. Ou você é fruto, ou você é lenha. Amém? Sabe o que aconteceu? Quando Filipe seguiu a direção do Espírito, quando Filipe foi, ele então viu uma carruagem de um etíope, do alto escalão, oficial, sabe? E a rainha dos etíopes estavam vindo nessa carruagem. Ele era um eunuco, encarregado por todos os tesouros da rainha. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar, e estava voltando. E naquele momento que ele estava voltando, sentado em sua carruagem, lendo o profeta Isaías, exatamente no capítulo 53, aonde há uma profecia sobre o Senhor Jesus, o Espírito então mandou que Filipe se aproximasse do carro, e falou, prepare-se para ouvir o Espírito. Sabe, e o Senhor te dará instruções simples, disponha-te a obedecer. E aí Filipe, então, foi em direção do carro para dar a palavra. A palavra dispõe-te a obedecer é uma chave para nós. Às vezes o Senhor tem nos dado direções,
como a Ellen começou falando hoje no culto. Às vezes o Senhor tem nos dado direções, mas nós não nos dispusemos a obedecer. O Senhor tem nos mostrado caminhos, mas nós não nos dispusemos a obedecer. Não nos dispusemos a fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. Obedecer apenas. Sabe, a aceleração do Senhor, não é nossa. Não precisamos ficar apressados por coisa alguma. Não é que no ano que vem você vai trabalhar feito um louco para ver acontecendo aquilo que você quer ver acontecendo na sua vida. Você vai estar fazendo as suas coisas normais, mas dentro das suas coisas normais, o Senhor vai te impulsionar para coisas que vai adiantar processos da sua vida. Sabe, você só precisa se conectar de um passo de cada vez. Se conectar com uma pessoa de cada vez. E as conexões vão te levar a lugares que você nem imagina. Você nem imagina. Sabe, Filipe se aproximou e pergunta para o eunuco: você sabe o que você está lendo? E ele disse: como posso se ninguém me explica? Aqui é a chave. Ele fala: então peraí, vem cá que eu vou te explicar agora o que você está lendo. Então ele se levantou e explicou sobre Jesus. O que nós temos que explicar nesse tempo? Jesus. O que nós temos que mostrar nesse tempo? Jesus. O que nós temos que pregar nesse tempo? A graça de Deus. Graça de Deus que transforma o homem caído em um filho amado do Pai. Nós não temos que estar aqui trazendo escravidão de lei, trazendo escravidão de, mais peso religioso sobre as pessoas. Não, nós temos que tirar o fardo da religião e falar: vem, porque com Jesus é liberdade. Caminhar com Jesus é liberdade. Caminhar com religião é peso. O tempo todo é peso. E Filipe fez o quê? Mostrou Jesus para o eunuco. Então, chegando a um certo lugar, havia ali, uma água, e o eunuco diz: eis aqui, água, o que impede eu ser batizado? Então respondeu Filipe: é lícito, se crede de todo o coração, vem, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim, simples. Não precisou de fazer um curso do batismo. Não precisou de passar por 3 passos para você poder batizar. Não, você crê. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A gente complica demais as coisas. Nós complicamos demais. Sabe, vamos deixar o 2022, vamos deixar um negócio mais simples. Vamos deixar de atrapalhar aquilo que Jesus quer fazer. Sabe, Jesus quer fazer, Ele quer trabalhar na sua vida, mas às vezes vira e mexe, você está atrapalhando o que Deus quer fazer. Eu não vou fazer isso não, porque isso aqui é coisa de pastor. Pelo amor de Deus, você é rei e sacerdote. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. Então você pode ir lá e batizar em nome de Jesus. Sabe, eu quero te dizer que ele foi lá, batizou, e agora veja o que aconteceu logo em seguida. Filipe foi teletransportado. Lá em Atos 8:39, a gente vê. Então, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, aonde que estava, Filipe. Não viu mais. De uma forma inesperada, Filipe sumiu. Então, essa cidade, aonde fala aqui no Velho Testamento, Azota é a mesma Asdote do Velho Testamento. É a mesma Asdote. Então, todos nós queremos ver o miraculoso. Quantos querem ver o miraculoso? Você quer ver o miraculoso na sua vida? Algumas vezes nós pensamos, e nós, às vezes, caminhamos em busca do miraculoso.
Você fica em busca, eu quero ir atrás do milagre, eu quero ir atrás daquilo que vai ser a minha bênção. Então, um profeta ali, vai todo mundo lá para o profeta. Tem um que ora ali e cura e o trem... E aí vai todo mundo lá e segue o cara. Por quê? Está em busca do milagre. Mas o milagre acontece no caminho. Fala assim, o milagre acontece no caminho. Eu não preciso de mudar minha rota. Se Deus quer falar com você através de profecias, Ele vai enviar o profeta lá na sua casa. Vai falar o seu RG, o seu CPF, seu nome, vai falar, você é o fulano de tal, assim, assim, assim. Então Deus manda eu te dizer isso, isso e isso. Fica atrás de profeta não, gente, por favor. Vou falar um negócio para vocês, com amor e carinho. Antes de você perguntar qualquer coisa para mim, ora. Ora. Porque tem pessoas que às vezes faz do pastor um guru. Pastor, o que você acha disso? Vai orar, filho. Vai ter com Deus. Tente. Vai ter com Deus. Se o Senhor te der uma direção, e você tiver em dúvida de tomar a direção, aí você pode sentar comigo, que aí eu vou te direcionar segundo a palavra. E se Deus está te direcionando, não vai fugir da palavra. Ok? Não foge da palavra. Tudo que Deus te direciona, não foge da palavra. Não foge. A palavra é uma base para você já ir tomando essas decisões. Vocês estão comigo? Sabe, na Bíblia, não há nenhuma ocasião em que Deus ele teve pressa. O único evento foi na parábola do filho pródigo. O único. Na Bíblia inteira, o único evento que aponta que Deus teve pressa foi na parábola do filho pródigo. Nenhum outro evento. Tudo o que Deus faz, Ele faz no caminho, na caminhada, no processo. Mas às vezes a gente quer, atropelar os processos. Atropelar aquilo que não pode ser atropelado. Então, se você observar na história de Filipe, você verá que Deus, Ele se apressa para promover o quê? Salvação. Tem muita gente querendo trazer o quê? Avivamento. Avivamento. Queremos avivamento. Sabe qual que é o maior avivamento? Vidas sendo salvas. Esse é o maior avivamento da terra, irmãos. Por isso que nós estamos aqui todo domingo, todas as células, falando de quê? Avivamento que traz salvação. Salvação sem avivamento é só um showzinho e mais nada. Entendeu? Tem que haver salvação. Tem que haver salvação. Interessante que no capítulo 8, 9 e 10 de Atos, relatam 3 conversões. 3 conversões. Então nós sabemos que todas as nações vieram de 3 povos. Todas as nações. Que apontam para quem? Para Noé. Então, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Todos os povos da terra saíram desses 3. Todos. Cã é os pais dos africanos. Se deu a origem dos povos. Sem deu a origem dos povos do Oriente Médio. E Jafé aponta para os europeus. Então no capítulo 8, nós vemos a conversão do eunuco, que era etíope, e aponta para a descendência de Cã. Depois nós temos a conversão de Paulo, que era semita. E por fim, nós vemos a conversão de Cornélio, que era italiano. Um europeu, descendente de Jafé. Sabe, então, nós precisamos de entender que tudo que Deus faz, Ele faz por um processo, trazendo restauração, trazendo conversão. Sabe, nós precisamos ter discernimento para entendermos a profecia. Lá em João 2,19. João 2,19 diz, Jesus lhe respondeu, destruirei este santuário e em 3 dias reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás?
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então o Senhor, ele estava falando do seu corpo, mas os fariseus estavam falando de quê? Do templo de pedra. O Senhor, ele não faz questão de explicar. Então quando as pessoas, elas possuem apenas entendimento natural, elas não podem compreender as coisas do Espírito. Tem pessoas que não adianta você tentar enfiar na cabeça dela coisas espirituais, elas não vão entender. Por mais que você fala, a lógica dela é só natural, é só da forma humana, natural. Elas não conseguem compreender aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Mas mesmo os discípulos, eles só entenderam a palavra do Senhor depois que o Jesus, o quê? Ressuscitou. Só depois que Jesus ressuscitou que eles falaram, então, eles tiveram a revelação do então Jesus falou naquele tempo, que em 3 dias ele restauraria o templo. Esses 3 dias, ele estava falando, era dele mesmo, do corpo dele, porque ele é o templo, entende? Sabe, eu creio que nós estamos aqui para entendermos e passarmos para as pessoas de uma forma mais clara aquilo que Deus quer fazer. E você precisa receber luz de Deus para entender a obra da aceleração, senão você vai ficar tentando compreender de uma forma humana também. Você vai ficar tentando, querendo saber como que é que Deus vai fazer. Eu quero te falar, não tenta entender os mistérios do Senhor, apenas segue o fluxo. Amém? Segue o fluxo, que Deus vai te alçar a lugares que você não imagina. Não fica, Senhor, será que eu devo mesmo sair do barco e pisar na água? Vem, filho, sai, pode pisar na água, você vai andar sobre as águas. Sabe, creia na promessa da aceleração, mesmo que não, sabe, que você não compreenda completamente, parece que é improvável, mesmo que nos últimos tempos você experimentou um aparente retrocesso, mesmo que você talvez não viu as coisas fluindo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua célula, mesmo que o que você esteja vendo seja isso, eu quero te dizer, as promessas do Senhor, elas não se cumprem automaticamente em nossas vidas. Nós precisamos deliberadamente, sabe, nos apropriar delas, dia após dia, sabe, manhã após manhã. Não fique parado, passivo, apenas caminhe em direção da promessa, mas ative a sua fé. Saia da posição que você está. O Senhor, Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Simplesmente creia. Simplesmente creia, porque é pela fé. A fé vai ser o acelerador que você tem. Quanto mais você pôr fé, mais vai acelerar as coisas na sua vida. Quanto mais você pôr fé, mais o Espírito vai trabalhar em você. Quanto mais fé você aplicar, mais coisas você vai ver acontecendo na sua vida de uma forma surpreendente. Amém? Sabe, o momento do favor vai mudar a sua história. Eu estou finalizando já, mas eu vou passar um pouco do tempo, tá bom? Estão comigo? Sabe, o momento do favor vai mudar a sua história. Antes de eu sair de Goiânia e vir para cá, eu tinha uma oficina de lanternagem de pintura. Por 8 anos eu tinha essa oficina lá em Goiânia. E nós, quando íamos pintar um carro, aí nós jogávamos a tinta, aí para jogar o verniz, eu não podia só simplesmente jogar o verniz, pôr a pistola e jogar. Eu tinha que pôr um outro aditivo dentro do verniz que se chamava catalisador.
Isso também eu fazia para resina de fibra de vidro. Então tem uma manta de fibra, e aí para mim fazer que aquela manta endurecesse, eu tinha uma resina. E aí eu pegava essa resina e eu pingava na resina umas 3 gotinhas do catalisador. E eu tinha que aplicar essa resina sobre a manta muito rápido, porque senão secava com o pincel dentro ali da resina. Então rapidamente eu tinha que pegar o pincel e passar na manta. Aí eu preparava mais um pouquinho, colocava mais catalisador e passava na manta novamente, porque senão secava. Aí às vezes eu deixava um pouquinho no fundo do copinho assim, e eu pegava e colocava a mão. A reação química do catalisador com essa resina esquentava, que pegava fogo quase. Esquentava muito. Você põe a mão, você não dava conta de segurar. Tanto que esquentava. Então havia um catalisador para acelerar o processo de quê? De secagem. Hoje nas construção civil também, então por exemplo, tem concreto, aqueles concretos daqueles usinados, ele tem um tempo, senão ele vence lá dentro e ele empedra tudo lá dentro. Então rapidamente ele tem que sair da base e ser despejado na construção rápido, porque senão, por causa do catalisador que acelera o processo de seca do concreto, ele pode endurecer dentro do caminhão. Você sabia disso? O que eu quero trazer para vocês? O Senhor, Ele vai colocar um catalisador na sua vida nesse tempo. Esse vai ser um tempo que o Senhor vai catalisar coisas na sua vida que estava demorando para acontecer. Esse catalisador celestial vai ser colocado na sua vida de uma forma miraculosa. O casamento vai vir. De uma forma miraculosa a casa vai vir. De uma forma miraculosa o carro vai vir. De uma forma miraculosa a sua célula vai encher de tal forma, com discípulos que você não imaginava, vai multiplicar em 3. Você vai falar assim: meu Deus, eu não sei o que aconteceu. De uma hora para outra apareceu aqui uns jovens, uns adolescentes, uns casais tão cheios do fogo do Espírito, que a célula multiplicou. É o catalisador santo vindo, sabe? O toque, o favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho, irmãos. O toque do Senhor vale mais do que uma vida inteira. Um telefonema pode mudar sua vida. Um telefonema pode mudar. Um toque do Senhor pode mudar tudo na sua vida. Sabe, um encontro por acaso com a pessoa pode te tirar do nível que você está. Sabe, não estou falando para você colocar confiança em pessoas. Eu estou falando que uma pessoa pode ser a chave. O que aconteceu com José? José saiu da cadeia, foi colocado diante ali do governador do Egito. Foi colocado como governador do Egito, numa passada da porta. Eu imagino que no momento que ele interpreta ali o sonho de Potifar, aí ele fala: cara, você é inteligente demais. Não, você que tem que ficar. É você, você não pode. E na mesma da hora, e já manda que os servos venham e sirvam ele. E ele entra como prisioneiro e sai como o principal do Egito ali, para governar tudo. Uma pessoa, em um momento. Eu creio que essa história aqui de José não durou mais que 10 minutos. Não durou mais que 10 minutos. Em apenas 10 minutos, Antônio Carlos, tudo pode mudar. Às vezes uma vida de sofrimento inteira pode mudar em apenas 10 minutos. Sabe, eu não estou exortando você a entrar no favor. Eu estou exortando você a permanecer no favor. Permaneça no favor. Fala assim: eu vou permanecer no favor. Sabe, quando Davi
derrotou Golias. Davi foi como um simples pastorzinho de ovelha ali. E o que aconteceu? Saiu dali sendo proclamado rei de Israel. Quero te falar, irmãos, às vezes você acha que aquele gigante, que aquela, olha para mim, talvez você acha que aquela dificuldade que você está enfrentando é para te abater, mas não é, para te promover. Aprenda isso. Às vezes aquele gigante que está diante de você, ele vai ser derrubado, sabe para quê? Para que você possa ser colocado numa nova posição. José passou 13 anos. A equipe de louvor pode subir. Vocês estão ensaiando para subir? Deixa eu falar algo para você. Dez minutos pode mudar a sua vida. Uma porta pode mudar a sua vida. Uma pessoa pode mudar a sua vida. Da mesma forma que a pessoa do Espírito Santo do Senhor Jesus mudou a sua vida, pela eternidade, o Senhor pode colocar pessoas na sua vida também, que pode mudar a sua realidade. E eu creio, irmãos, que nós vamos entrar no ano de 2022 em muitas conexões santas para o cumprimento do propósito. Sabe, você pode ter passado anos de sofrimento, anos de negligência, anos sem ver nada acontecer, mas em apenas um instante você será livre da prisão e você vai ver os seus olhos sendo abertos. Como que isso pode acontecer, pastor? Como pode acontecer? O favor fará isso na sua vida. O favor de Deus. Então, quando Deus soprar sobre você, a porta do sobrenatural vai abrir. A porta do sobrenatural. Então, hoje você talvez se sente como em um poço, sem esperança, às vezes achando que não vai dar certo, desanimado. Mas eu quero te dizer, esse é um tempo de aceleração. Esse é um tempo que você vai sair da onde você está e vai chegar ao destino final que Deus preparou para você. Deus tem um mover para você. Você vai avançar para frente. Você não vai retroceder. Você não vai ficar onde você está. Você vai prosseguir para o alvo. Você vai ser como essa flecha que está sendo puxada para trás. Quando soltar essa mão aqui, vai com toda velocidade a flecha atingiu o alvo, e você foi chamado para atingir alvos na vida. Eu queria te chamar para ficar de pé nesse instante. Sabe, eu creio que Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Eu creio que Deus está trabalhando na sua vida.